Olá, eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em microautomação de rotinas fiscais e tributárias, e eu estou aqui para te dizer que a partir de agora está aberta a oportunidade para você fazer parte da mais nova turma do método MPE. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o curso e o que você tem que fazer para entrar nessa nova turma, para que eu possa te assessorar mais de perto, para que você possa fazer parte do time dos profissionais capazes de automatizar rotinas fiscais e tributárias e transformar horas de trabalho em minutos. Imagine você não gastar mais horas e horas do seu dia executando tarefas manuais, repetitivas e entediantes. Parar de se sentir sobrecarregado ou sobrecarregada e não precisar mais trabalhar nos finais de semana e feriados ou ficar até mais tarde no escritório todos os dias. Deixar de passar a maior parte do seu tempo apagando incêndios, enviando declarações em cima do prazo e sem a certeza de que os dados estão corretos, porque você não tem tempo para verificar essas informações. Parar de perder dias de trabalho só para verificar uma movimentação fiscal, ou passar meses a fio executando trabalhos de auditoria ou de recuperação tributária. Parar de se sentir mal remunerado ou mal remunerada e sem tempo para se atualizar sobre a legislação tributária. Em resumo, parar de trabalhar muito, ganhar pouco e não ter nenhum reconhecimento profissional na área fiscal tributária. Que tal trocar tudo isso por se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias e transformar literalmente horas ou mesmo dias de trabalho em apenas alguns minutos. Eliminar ou reduzir drasticamente o retrabalho da sua rotina, passando a ter mais tempo livre para estudar a legislação e se aprimorar profissionalmente, passando não só a ter mais tempo, mas também uma melhor remuneração pelos seus serviços e um reconhecimento profissional, tanto da parte dos seus colegas quanto da parte do seu chefe. Sair do operacional e ocupar um cargo mais gerencial ou estratégico, passando a ser uma referência profissional dentro da empresa onde você trabalha. Ou se você for um empresário ou consultor, poder aumentar o seu número de clientes, sendo capaz de atendê-los com maior velocidade e segurança. E tudo isso sem aumentar os seus custos operacionais ou a sua equipe. E ainda assim, ser capaz de reduzir o tempo em que você gasta executando essas atividades, mesmo com a mesma equipe e com mais clientes, que vai fazer você passar a ser indicado pelos resultados que você gera e não pelo preço que você cobra. E eu nem preciso dizer que desenvolver a habilidade de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias vai te colocar num patamar muito acima da maioria dos profissionais que atuam no mercado, te proporcionar uma vantagem competitiva absurdamente grande no momento em que essas habilidades estão sendo altamente demandadas pelas empresas. E eu sei que você pode estar pensando que isso tudo parece bom demais para ser verdade. E se eu mesmo não tivesse visto isso acontecer na minha vida, na vida dos meus clientes, na vida dos meus alunos, eu também não acreditaria. Dá só uma olhada nesse vídeo. Se essa tarefa tivesse feito na mão, eu ter que começar a fazer um trabalho em torno de 4 horas, colocando uma pessoa para trabalhar ali, eu consegui resolver tudo em menos de 10 minutos em cada empresa. Então, assim, foi absurdo o resultado que eu tive. Consegui automatizar uma planilha para as meninas, que demorava 1h30 por mês para cada empresa. Se for considerar todas as empresas, 30 horas. Não contou certinho no relógio, mas, né? Mas Em média, né? foi isso, em média foi isso. 30 horas, sim. Em alguns segundos. Eu consegui reduzir de 40 minutos essa análise que a gente fazia para 5 minutos. Eram 3 analistas. Eu simplesmente consegui ganhar credibilidade em menos de 20 dias de empresa, entendeu? Com uma simples rotina que eu desenvolvi. Eu sou novato na empresa, eu acho que eu tenho 3 meses, inclusive já contratou até uma outra pessoa para assumir as minhas funções que eu faço hoje, para eu ficar específico nessa área. Você demorava quanto tempo para fazer esse processo aí, só para a gente ter uma noção? Geralmente era um dia. Você tirava um dia só para fazer isso? É só para fazer isso. E hoje eu tenho um relatório ali pronto em menos de 5 minutos. A cereja do bolo veio recentemente. O dono do escritório chegou para mim e falou que tinha criado uma função, um cargo específico para mim tomar conta, né? Então ele colocou como revisor desse setor e criou esse cargo especificamente porque eu comecei a desenvolver essas soluções e está dando resultado, né, no setor e inclusive no setor contábil também, né? Foi aproximadamente de 8 a 15 horas em 12 para 13 segundos. Fantástico. Umas 16 horas de trabalho contínuo aí, transformado em minutos. Falar para você, o reconhecimento foi quase instantâneo. Quando eu consegui consolidar a primeira automatização, foi só ladeira acima. O tempo livre, eu falo a verdade, se eu soubesse tudo que eu sei de VBA hoje, na época que eu estava trabalhando em escritório de contabilidade, seria outra vida. Então, o reconhecimento, hoje eu sou o cara, né? Eles têm problema no Excel lá com qualquer coisa,
estou sendo chamado. A gente tem geralmente reuniões semanais e mensais sobre o desenvolvimento dos colaboradores. E praticamente em todas elas eu sou elogiado. Que a gente tem um planejamento de cargos e salários. Aí eu estava como assistente fiscal e aí eu fui transferido para auxiliar de projeto. Essa trajetória foi só de nome, de boca ou teve aumento de salário também? Não, teve aumento de salário também. Já subiu 2 vezes já e pelo jeito tá vindo outra. Essas são histórias reais de alunos meus que conseguiram automatizar rotinas fiscais e tributárias e transformar horas de trabalho em minutos. E com isso alcançar reconhecimento financeiro e profissional, uma maior tranquilidade e segurança na execução das suas rotinas fiscais e tributárias. Hoje, eu consigo gerar esse tipo de resultado para mim, para os meus clientes e para os meus alunos, mas nem sempre foi assim. E é por isso que antes de eu te mostrar o método que vai te permitir automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias e transformar horas de trabalho em minutos, eu preciso te explicar como que eu descobri que isso era possível. Talvez a sua história seja até um pouco parecida com a minha. Eu comecei na área fiscal em 2010, em plena transição da nota fiscal manual para a nota fiscal eletrônica, em estágio. E meu trabalho basicamente era ligar para os clientes para cobrar a movimentação fiscal, organizar os documentos e lançar essas notas. Esse era o meu trabalho das 9 até as 4 horas da tarde. Depois de algumas semanas nessas atividades, eu já me sentia preparado para dar um passo além dentro do setor fiscal. Eu queria apurar os impostos, enviar as declarações, porque o meu objetivo era aprender o máximo possível e já ser contratado pela empresa. Eu queria crescer rápido na minha carreira dentro da área fiscal. Mas logo eu percebi que chegar onde eu queria não ia ser uma tarefa tão simples assim. Isso porque a minha chefe, por algum motivo, não queria que eu crescesse, não queria que eu assumisse essas responsabilidades dentro do setor fiscal. Ela simplesmente me dizia que o seu trabalho é só lançar nota fiscal. Isso me deixou muito chateado, porque eu me sentia limitado pela pessoa que deveria justamente me incentivar e me ensinar as coisas que eu precisava aprender dentro daquele setor. E para piorar minha situação, eu já estava ficando entediado daquele processo de ligar para cliente, organizar documento, lançar nota fiscal dentro do sistema. Então esse foi um período para mim muito complicado, onde eu me senti de mãos e pés atados e muito frustrado por causa dessa situação toda. Foi quando algo completamente inusitado aconteceu. Um belo dia eu chego lá no escritório e ela não estava mais lá. Ela simplesmente tinha pedido para sair de um dia para o outro. Desapareceu. De repente eu não tinha mais aquele empecilho para crescer dentro da área fiscal. Naquele escritório, éramos eu e ela cuidando de um grupo de empresas e os outros colegas cuidando de outros grupos, todos muito ocupados e sem a menor possibilidade de assumir as empresas que ela tinha deixado quando foi embora. Foi aí que eu percebi que essa era a oportunidade que eu estava esperando. Agora, sem ninguém para me limitar, eu poderia finalmente aprender a enviar as declarações, a fazer as apurações dos impostos e todas as outras coisas que eu queria aprender dentro do setor fiscal. Esses colegas me ensinaram a fazer as apurações dos impostos e a enviar as declarações que a gente precisava transmitir, enquanto o escritório tentava encontrar outra pessoa para tapar aquele buraco que tinha ficado com a saída da minha chefe. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para me manter, para concluir o meu plano lá de sair de estagiário e me tornar um profissional contratado por aquele escritório. Por isso, eu parei de chegar às 9 e sair às 4 da tarde, que era o meu horário, e comecei a chegar às 8 da manhã e sair às 20 horas. Eu fazia uma faculdade de engenharia de produção, inclusive na época, e tranquei essa faculdade para que eu pudesse me dedicar exclusivamente a esse trabalho e conseguir a minha tão sonhada promoção. Foi um período de muito trabalho para mim, porque além de ter que aprender tudo aquilo que era muito novo, eu também tinha que dar conta de uma grande carteira de clientes que ficavam me cobrando para enviar os impostos com mais antecedência. Até mesmo o dono do escritório, apesar de ser um estagiário, também me cobrava que eu fizesse isso com uma velocidade um pouco maior. E não demorou muito, eu já estava me sentindo cansado e sobrecarregado com o excesso de atividades no escritório. Eu sabia que eu precisava encontrar alguma forma de fazer o meu trabalho de uma maneira que fosse não só mais rápida, mas também mais segura, porque eu não teria tempo para voltar e refazer aquele trabalho caso desse alguma coisa errada. Foi então que eu lembrei que alguns anos antes eu tinha conhecido um professor que me apresentou uma ferramenta de dentro do Excel que tinha o poder de automatizar algumas rotinas, não só dentro do Excel, como fora dele também. Eu sabia que aquela ferramenta poderia me ajudar a automatizar as minhas rotinas de trabalho e torná-las mais rápidas, mais práticas e mais seguras. Desse ponto em diante, eu comecei um longo caminho de estudos. Eu já tinha uma rotina extremamente atarefada, mas eu sabia que se eu quisesse sair daquela situação e ter uma vida um pouco mais tranquila, eu tinha que aprender aquela habilidade, porque aquilo é que ia me salvar daquela loucura, daquela sobrecarga de trabalho que eu vivia. Então, quando os meus colegas saíam nas sextas-feiras, por exemplo,
para ir aos happy hours da vida, eu ia para casa estudar. Não raro, ficava até 3, 4 horas da manhã estudando, tentando aprender, quebrando a cabeça sobre como que eu ia utilizar aquela ferramenta para automatizar as minhas rotinas de trabalho. E para mim era algo muito prazeroso aprender aquilo, porque eu ficava imaginando, cara, quando isso aqui der certo, quando isso aqui funcionar, meu trabalho vai fluir de uma maneira muito mais rápida, vai ficar muito mais tranquilo para mim. Então isso me incentivava e fazia com que eu ficasse final de semana após final de semana, até 3, 4 horas da manhã, para poder adquirir essa habilidade. Mas felizmente todo esforço valeu a pena, porque algum tempo depois eu comecei a entender como utilizar aquela ferramenta dentro do contexto da área fiscal. Isso começou a gerar para mim os primeiros resultados, que começou a facilitar bastante a minha vida e reduzir bastante a minha carga de trabalho. Por conta de todo esse esforço, de todo esse empenho, o escritório em que eu trabalhava acabou me contratando, mas logo em seguida eu recebi 2 propostas de emprego para sair daquele escritório. E eu acabei aceitando a segunda delas. Nesse novo escritório eu continuei o meu processo de desenvolvimento e criei algumas soluções que ajudaram bastante no trabalho, não só no meu, como dos meus colegas também. Então, criei soluções para lançar notas fiscais manuais dentro do sistema de contabilidade, planilhas para calcular as antecipações do ICMS de forma automatizada, relatórios, planilhas para poder fazer análises de SPED fiscal, e também cheguei a criar um programinha, uma planilhazinha que gerava o cálculo, fazia automaticamente o DARF lá naquele programinha, Sicalc, aquele programa para gerar DARFs da Receita Federal. Lá por 2012, eu peguei a minha primeira empresa que tinha a obrigação de enviar o SPED fiscal. E eu fui estudar sobre o SPED fiscal, acabei me encantando, gostando bastante do assunto, descobri que tinha um layout e que eu conseguiria utilizar o conhecimento que eu tinha de automatização de rotinas para extrair dados desses SPEDs e fazer diversas análises. Então eu comecei a aprofundar nesse assunto e decidi que eu queria me tornar um especialista em SPED fiscal. E foi exatamente o que eu fiz. Como naquela época, pouquíssimas pessoas tinham entendimento do que era o SPED fiscal, de como declarar, eu lembro que as pessoas ficavam com medo toda vez que viam um erro ou uma advertência. E as empresas também não tinham profissionais qualificados para gerar os seus SPEDs da maneira correta. Então, logo, eu comecei a prestar consultoria para empresas, ajudando elas a gerar o SPED fiscal da maneira correta. E aí, pouco tempo depois, as pessoas começaram a me perguntar por que eu não ensinava isso, por que eu não ensinava as pessoas a declarar lá o SPED fiscal, fazer as análises. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Lá em 2017, eu comecei a ensinar as pessoas, através da internet, como declarar as informações do SPED fiscal de maneira correta. Talvez você me conheça até dessa época aí. Mas o fato é que nesses cursos que eu ministrava, eu sempre acabava entregando de bônus algumas das planilhas que eu utilizava para acelerar ou para automatizar as análises que eu fazia no SPED fiscal. E graças a uma dessas planilhas, um dos alunos do curso de SPED entrou em contato comigo para tirar uma dúvida. Ele queria desenvolver uma planilha para calcular as antecipações do ICMS e pelas planilhas que eu tinha entregado lá no treinamento, ele entendeu que eu tinha um certo conhecimento que poderia ajudar ele. E ele veio até mim, trouxe a questão, eu ensinei ele, expliquei qual era o problema, como é que ele resolvia aquele problema, e mostrei também algumas das soluções que eu já havia desenvolvido para me ajudar no meu trabalho na área fiscal. E aí, quando ele viu aquilo, ele falou, cara, por que você não ensina isso na internet? Eu já tenho anos procurando na internet, lá no YouTube, pessoas que tenham esse conhecimento de automatização, mas aplicado à área fiscal e tributária. Eu até acho, mas eu acho rotinas que falam de coisas que não tem nada a ver. E eu queria muito encontrar uma pessoa que ensinasse dentro do contexto da área fiscal e tributária. Foi naquele dia que eu comecei a perceber que o conhecimento que eu tinha para automatizar rotinas fiscais e tributárias era muito útil e valioso para os profissionais que atuam nessa área. E desse dia em diante, eu decidi começar a compartilhar os meus conhecimentos sobre automação fiscal na internet. De lá para cá, eu desenvolvi e aprimorei um método que reúne toda a minha experiência adquirida ao longo dos últimos 15 anos e que tem o poder de transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. E não só isso, ele também gera como efeito colateral, que eu apresentei para você um pouco mais cedo, mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Agora que eu já te contei como eu descobri que era possível automatizar rotinas fiscais e tributárias e transformar horas de trabalho em minutos, eu preciso te contar o que é, para quem é, como funciona o método MPE, como ele pode te ajudar a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. O método MPE é um treinamento 100% online, com aulas gravadas, que você pode assistir quando, onde e quantas vezes quiser, com acesso imediato logo após a sua matrícula, 1 ano de acesso e 75% de desconto na renovação do treinamento. Além disso, você ainda conta com o nosso suporte Tira Dúvidas, com as mentorias individuais comigo.
O método MPE é um treinamento focado no tripé: mentalidade, planejamento e execução, que vai te permitir transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas, e gerar para você como efeito colateral mais tempo livre, aumento de salário, reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Agora, deixa eu te contar o que não é o método MPE. Ele não é um treinamento genérico com conceitos abstratos. Você vai ter que se esforçar para adaptar a sua realidade sem qualquer acompanhamento mais próximo meu ou da minha equipe. Também não é um treinamento onde você vai assistir uma aula após a outra sem fazer absolutamente nada, como se fosse uma série de Netflix. O método MPE é um treinamento prático, com exercícios e desafios, e tem como objetivo gerar para você resultados consistentes que vão te permitir se tornar um profissional referência na área fiscal e tributária. Nele eu vou te mostrar como definir os seus objetivos profissionais com maior clareza, como identificar os problemas do seu dia a dia de forma simples e direta, e como montar um plano de ação que vai te permitir executar essas tarefas ou resolver esses problemas de forma mais rápida, mais prática e mais segura. E o melhor de tudo, de forma totalmente automatizada. Quando eu falo automatizada, eu quero dizer que você vai apertar um botão, sair da sua mesa para pegar um copo d'água. Quando você voltar, aquela tarefa que você demoraria horas ou até mesmo dias para executar estará resolvida em apenas alguns minutos ou até mesmo alguns segundos. Além de tudo isso, você ainda conta com as minhas mentorias pessoais e individuais, onde eu vou pegar na sua mão e te ajudar a iniciar o seu projeto ou a destravar em algum ponto que você ficou empacado. Marcos, eu achei muito legal a sua proposta, mas eu não tenho tempo, cara. Minha rotina aqui é muito intensa. E eu sei bem como é o estresse e a correria da área fiscal e tributária. Afinal de contas, eu já atuo nela há mais de 12 anos. E exatamente por conta disso, eu construí esse treinamento com um tempo médio de cada uma das aulas em torno de 5 minutos. Com isso, se você estudar 5, 10 minutos por dia, já vai conseguir fazer progressos significativos se você considerar, por exemplo, o espaço de tempo de um mês. Mas deixa eu ser bem sincero com você. Se você já tivesse tempo, você não precisaria desse curso. É justamente porque você não tem tempo que você precisa dele. Quando eu comecei essa jornada, eu estudava de madrugada, até 3, 4 horas da manhã. Hoje, depois de 15 anos, eu consegui montar um método que vai te dar a possibilidade de conseguir esse mesmo resultado que eu demorei anos para conseguir em apenas alguns meses. Então, se você está sem tempo hoje, você precisa fazer algo diferente. O tempo não vai brotar magicamente na sua agenda para que você consiga fazer alguma coisa a respeito disso. Como diz a famosa frase do Einstein, insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se hoje você não tem tempo e vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa na esperança de ter algum tempo, algum dia, eu sinto te desapontar, mas não vai rolar. Você precisa fazer algo diferente. A gente não ganha tempo economizando tempo. A gente ganha tempo investindo tempo. Por isso que eu investi as minhas madrugadas, para que eu conseguisse aprender algo de valor, algo que permitisse ter um ganho, não só financeiro, mas de tempo, de reconhecimento na minha carreira dentro da área fiscal e tributária. Por fim, eu quero te fazer uma pergunta para você refletir. A gente está vendo que o mercado está mudando. E se você não encontrar tempo para investir em você e na sua carreira, quem vai fazer isso? Além de todos os benefícios que eu já te mostrei até aqui, quem fizer a sua inscrição no método MPE nessa nova turma ainda terá direito a 5 bônus exclusivos. Bônus 1. Comunidade exclusiva dos resolvedores de problemas no Facebook. Essa comunidade é o nosso espaço na internet. É o local onde você vai encontrar os materiais extras do treinamento e vai ter acesso também aos projetos em andamento e muitas outras coisas. Bônus 2. Grupo exclusivo para alunos no Telegram. Eu considero esse um dos maiores ativos desse treinamento. Ele vai te dar a oportunidade de estar inserido numa comunidade de pessoas ativas e possuem os mesmos interesses que você, onde você vai poder acelerar ainda mais os seus resultados, podendo aprender com os exemplos dos outros alunos e gerando insights que de forma isolada demorariam muito mais tempo para acontecer, além de abrir muitas oportunidades para network e parcerias com seus colegas de treinamento. Bônus 3. Planilha de cálculo das antecipações e do DIFAL do ICMS. Um dos maiores gargalos da área fiscal e tributária é, sem dúvida, o cálculo das antecipações e do DIFAL do ICMS. Dependendo do volume de notas fiscais, esse trabalho pode levar horas ou até mesmo dias para ser concluído. E no mês seguinte você vai ter que fazer tudo de novo.
Mas eu acredito que esse tempo poderia ser muito melhor empregado em outras atividades da área fiscal e tributária. Por isso, para que você possa começar logo seus estudos e aprender o mais rápido possível a automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, eu decidi te dar de bônus uma planilha para calcular as antecipações e o DIFAL do ICMS. E essa planilha tem o poder de reduzir drasticamente o tempo que você vai passar calculando as suas antecipações. Um dos meus alunos levava cerca de 7 dias para fazer o cálculo dessas antecipações e desse DIFAL. E após usar essa planilha, ele conseguiu reduzir de 7 para 2 dias de atividade. Ouve só esse áudio dele. Bônus 4. Aula sobre a estrutura dos arquivos XML. Um dos requisitos fundamentais para que você consiga automatizar suas rotinas fiscais e tributárias é conhecer a estrutura e as informações que compõem um arquivo XML. E para te ajudar nessa tarefa, decidi te dar de bônus uma aula onde eu explico detalhadamente como funciona um arquivo XML, onde encontrar as informações do seu layout e como navegar por ele. Possuir esse conhecimento vai te permitir fazer trabalhos como recuperação de impostos pagos indevidamente pelo contribuinte, cruzamento das informações entre o XML e o SPED para encontrar divergências, movimentação de estoque e muitas outras coisas. Bônus 5. Cronograma de atividades. Um dos maiores problemas de quem atua na área fiscal e tributária é, sem sombra de dúvidas, a sobrecarga de trabalho, que faz com que a gente trabalhe muito além do expediente normal, muitas vezes nos finais de semana e feriados também, por causa da alta demanda de atividades. Eu mesmo já sofri muito com isso ao longo da minha carreira e consegui resolver esse problema de uma forma relativamente simples. Uma das coisas que mais fez diferença para que eu conseguisse reduzir a minha carga de trabalho foi ter uma visão mais ampla sobre as atividades que eu tinha para fazer ao longo do mês. Isso me permitia me organizar de uma forma melhor e de alocar as minhas atividades de forma estratégica. Pensando nisso, eu desenvolvi um cronograma de atividades que vai te permitir planejar as suas atividades de um mês inteiro com muito mais antecedência, o que vai te dar mais segurança e mais previsibilidade sobre o que vai acontecer ao longo do seu mês. Além desses 5 bônus exclusivos que eu acabei de te apresentar, eu ainda separei mais 2 deles apenas para aquelas pessoas que se inscreverem no método MPE nesta segunda-feira. Bônus 6. Assinatura anual do SPQF.Club. Para automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, você também vai precisar conhecer a estrutura, campos e registros do SPED. Não ter esse conhecimento vai dificultar e muito a sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Para evitar que isso aconteça, eu resolvi te entregar de bônus 1 ano de assinatura mensal no meu treinamento SPQF.Club. É um curso onde eu explico detalhadamente como funciona a estrutura, os registros e os campos do SPED fiscal e de como resolver os problemas detectados pelo PVA. E, além disso, mostro também exemplos de escrituração e erros que o PVA não detecta. Se você fosse pagar por 1 ano da assinatura desse treinamento, você teria que desembolsar o valor de R$ 564. Mas, se você fizer a sua inscrição nessa segunda-feira, você não vai pagar absolutamente nada por ele. Reforçando, esse bônus estará disponível apenas para aqueles que fizerem a sua inscrição entre as 6 horas da manhã e o meio-dia. Bônus 7. Curso Excel VBA para contadores e não contadores. Esse é o meu treinamento onde eu ensino a utilizar os recursos avançados de automação fiscal que vão estender as funcionalidades das suas soluções automatizadas. Para você se inscrever nesse treinamento hoje, terá que desembolsar o valor de R$ 1.497. Mas, se você fizer a sua inscrição para esse treinamento nessa segunda-feira, você não pagará absolutamente nada por ele. Reforçando, esse bônus vale apenas para os alunos que se inscreverem nessa segunda-feira, e esse prazo não será prorrogado. Vou recapitular tudo que você terá direito ao se inscrever para essa nova turma do método MPE. 1 ano de acesso ao treinamento 100% online com aulas gravadas
para você assistir onde, quando e quantas vezes quiser. Direito à renovação de matrícula e acesso às novas versões do treinamento com 75% de desconto. Suporte tira dúvidas e mentorias individuais comigo, onde eu vou pegar na sua mão e te ajudar a iniciar ou a destravar o seu projeto. E além disso, 5 bônus exclusivos. Bônus 1. Comunidade exclusiva dos resolvedores de problemas no Facebook. Bônus 2. Grupo exclusivo de alunos no Telegram. Bônus 3. Planilha de cálculo das antecipações do ICMS e do DIFAL. Bônus 4. Aula sobre a estrutura dos arquivos XML. E bônus 5. Planilha cronograma de atividades. E para aqueles que fizerem a sua inscrição nessa segunda-feira, bônus 6, 1 ano de assinatura do spqf.club, que é o meu treinamento onde eu ensino em detalhes como funciona a estrutura, os registros e os campos do SPED fiscal. Esse treinamento custa o equivalente a R$ 564 por ano de assinatura. Mas se você fizer a sua inscrição nessa segunda-feira, não vai pagar nada por ele. E bônus 7, curso Excel VBA para contadores e não contadores, onde eu ensino você a utilizar recursos avançados de automação fiscal para estender as funcionalidades das suas soluções automatizadas. Esse treinamento custa R$ 1.497 se você quiser se inscrever hoje, porém, na segunda-feira, você não vai pagar absolutamente nada por ele também. E além de todos esses benefícios e bônus, eu resolvi te dar ainda mais 2 garantias para você se inscrever nessa nova turma do Método MPE. Garantia 1. Ao se inscrever para o Método MPE, você terá direito a 30 dias de garantia incondicional. Isso quer dizer que você tem 30 dias para testar o treinamento, o curso, o suporte, a minha mentoria individual e avaliar se esse treinamento é ou não para você. Se em até 30 dias da data da sua inscrição, por qualquer motivo, você chegar à conclusão de que esse treinamento não é para você, basta você me enviar um e-mail ou clicar no botão de reembolso de dentro da própria plataforma do curso e você terá 100% do seu investimento estornado. Eu não vou te ligar a perguntar por que é que você desistiu do curso ou tentar fazer você mudar de ideia. É simples assim, você me manda um e-mail ou clica no próprio botão de cancelamento da plataforma e você terá 100% do seu investimento estornado. Sem letrinhas miúdas, sem perguntas, nada disso. Preto no branco. Pediu o reembolso, você terá o reembolso de 100%, fazendo a sua solicitação dentro dos primeiros 30 dias. Garantia 2. Eu acredito tanto no meu método que eu estou disposto, inclusive, a colocar minha mão no fogo por ele. Por isso, eu dou para você uma segunda garantia que eu chamo de garantia de risco zero. Ela funciona assim: você vai fazer a sua inscrição, participar das aulas, fazer os exercícios, tirar as dúvidas com o nosso suporte, participar das mentorias individuais comigo, caso julgue necessário, e após os 30 dias, você decidindo continuar no treinamento, você entra no período da garantia 2, que é onde você vai ter um período de 3 meses para que você consiga automatizar as suas primeiras rotinas fiscais e tributárias. Se nesse prazo de 3 meses você não conseguir automatizar as suas rotinas, eu vou fazer uma mentoria com você, um acompanhamento individual mais próximo, para entender aonde é que você está empacando e te colocar no rumo certo novamente. Mas para você ter direito a ela, você precisa fazer as aulas, precisa fazer os exercícios, precisa tirar as dúvidas, precisa mostrar que realmente está querendo aplicar o método. Caso você não consiga aplicando, fazendo tudo isso que eu vou te sugerir, eu vou fazer um acompanhamento mais próximo com você. E se após 3 meses, após esse acompanhamento mais próximo, você ainda não for capaz de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, eu te devolvo 100% do seu investimento no treinamento e mais R$1.000 no meu bolso, só pelo tempo que você perdeu comigo. Isso é o quanto que eu acredito no meu método e na sua capacidade de aplicar o que eu vou te ensinar nesse curso. Ou seja, você não tem absolutamente nada a perder. Se você entrar no curso e por qualquer motivo não gostar dele, basta me enviar um e-mail dentro dos primeiros 30 dias e eu te devolvo 100% do seu investimento, sem te fazer nenhuma pergunta, sem letrinhas miúdas. E caso você decida continuar nessa jornada comigo, em até 3 meses, fazendo os exercícios, estudando, aplicando, tirando dúvida, solicitando mentoria, não for capaz de avançar e construir as suas soluções automatizadas, eu vou fazer um acompanhamento mais próximo com você, te colocar no rumo certo e te dar mais 3 meses. Se após esses 3 meses você não for capaz de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, eu vou devolver 100% do seu investimento e mais R$1.000 do meu bolso. Ou seja, o risco dessa transação está totalmente nas minhas costas e não nas suas. E aproveitando que a gente está falando de garantias, provavelmente você deve estar se perguntando aí, tá, Marcos,
mas quanto que vai custar para eu me inscrever nesse curso? E é o seguinte, o tipo de conhecimento que você terá acesso no método MPE vai te permitir participar de um mercado que movimenta por baixo em torno de 13 bilhões de reais por ano no Brasil. Possuir esse conhecimento pode significar literalmente centenas de milhares ou até mesmo milhões de reais na sua conta bancária nos próximos anos. Te mostrei exemplos de alunos meus que conseguiram aumentar o salário e obter reconhecimento profissional com pouquíssimo tempo de empresa, justamente por causa dessa habilidade. Você viu também que existe um grande déficit de profissionais que sabem como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Também viu que as empresas estão começando a criar cargos específicos para os profissionais que possuem essa habilidade. Além disso, você terá um método totalmente testado e comprovado que gera resultados reais para mim, os meus clientes e para os meus alunos, que vai te permitir pular anos e anos de tentativa e erro como eu passei e alcançar resultados consistentes em apenas alguns meses. Esse método vai te permitir ter mais tempo livre, sair do operacional, se tornar um profissional reconhecido profissional e financeiramente na área fiscal e tributária. Se você é um consultor ou um empresário contábil, esse conhecimento vai te permitir dobrar ou triplicar o seu número de clientes sem precisar aumentar a sua equipe ou seus custos de maneira significativa. Por último, mas não menos importante, eu estou 100% comprometido em te entregar resultados reais e consistentes, não apenas um curso para você assistir. Eu estou colocando a minha mão no fogo, te dando uma garantia insana para você participar desse treinamento e estou investindo o meu tempo pessoal para te acompanhar de maneira individual durante toda essa jornada. E é por todos esses motivos que a sua inscrição para o método MPE não vai custar o preço de uma banana na feira. Se eu fosse mensurar o valor desse curso apenas pelo tempo que você vai economizar, aplicando um método testado, validado, que gera resultados consistentes para mim, para os meus alunos e para os meus clientes, pelas oportunidades que você será capaz de aproveitar estando inserido num mercado que movimenta por baixo 13 bilhões de reais por ano no Brasil, e sedento por profissionais que saibam como automatizar rotinas fiscais e tributárias, poderia te cobrar tranquilamente o valor de R$ 3.500 por esse treinamento. E embora saber aplicar esse método valha infinitamente mais do que isso, não é o preço que eu vou te cobrar por ele hoje. Talvez no futuro muito próximo ele atinja esse valor. Com base em tudo que eu te apresentei ao longo desse vídeo e no potencial de gerar receita que esse conhecimento vai lhe trazer, eu acredito que o preço razoavelmente justo para você ter acesso a todo esse conhecimento é de R$ 1.997. Mas como eu entendo que estamos num momento de mercado em que esse conhecimento precisa se espalhar o mais rapidamente possível, eu decidi te cobrar um valor um pouco menor para você entrar nessa turma. Por isso, o preço que você vai investir para entrar nessa nova turma do método MPE é de 12 vezes de R$ 126,36. E se você quiser pagar à vista, ainda tem um desconto de R$ 219,32, totalizando um valor de R$ 1.297 à vista. E agora você tem 3 opções. Opção 1. Ignorar tudo que você viu aqui ao longo desse vídeo e seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido, fazendo as coisas do jeito que você sempre fez. Continuar trabalhando até tarde todos os dias, inclusive feriados e finais de semana, se sentindo sobrecarregado e gastando horas e mais horas do seu dia de trabalho executando rotinas lentas, manuais e entediantes. Continuar se sentindo mal remunerado e, por mais que você se esforce, continuar sem ter nenhum reconhecimento profissional, sem tempo para se aprimorar profissionalmente e ficando estagnado na sua carreira. Opção 2. Tentar refazer o mesmo caminho que eu trilhei até se tornar capaz de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Particularmente, essa opção me custou 15 anos da minha vida, muitas madrugadas de estudo e muitos erros cometidos ao longo do caminho. Erros esses que poderiam ser evitados caso eu tivesse a oportunidade que você está tendo agora nesse exato momento. Se eu tivesse acesso a esse tipo de orientação logo no início da minha jornada, isso teria me poupado muita dor de cabeça e muitos anos da minha vida e me levaria muito mais longe do que eu já estou nessa jornada. Opção 3. Clicar agora no botão aqui abaixo desse vídeo e fazer a sua inscrição para a nova turma do Método MPE. Ter acesso ao passo a passo completo, onde eu vou te ensinar a automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias e a colher os benefícios, os efeitos colaterais desse conhecimento. Mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Então, se você quer confirmar sua inscrição, aproveitando a nossa garantia incondicional de 30 dias e a nossa garantia de risco zero, clica agora mesmo no botão abaixo
e faz a sua inscrição para entrar comigo nessa jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias e transformar horas de trabalho em minutos. Então vai lá, clica agora mesmo no botão aqui abaixo desse vídeo para se tornar o meu mais novo aluno ou aluna do método MPE. Eu vejo você no treinamento. Até lá. Tchau, tchau. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e atualmente eu trabalho num escritório de consultoria e assessoria chamado Multiconsultores. Lá a gente trabalha com, a maioria das vezes, com processo de restituição, de assessoramento às obrigações e acessórios do contribuinte. Quando eu trabalhei no escritório de contabilidade, eu fiquei lá durante 1 ano e 8 meses, eu sentia muita falta de automatizar algumas funções que era muito repetitivo no Excel. Então, muitas vezes a gente pegava notas fiscais, tinha que calcular ICMS-ST, e era tudo no Excel ali, digitando tudo na mão, nota por nota, e eu ficava tipo, deve ter um jeito mais fácil. Aí eu fui buscar um jeito de importar XML diretamente e já jogar os cálculos tudo de uma vez só, sem precisar ficar fazendo verificação uma a uma, digitar a fórmula novamente. Aí eu procurando no YouTube, eu acabei achando o senhor, eu comecei a assistir, foi daí que eu comecei a ter a ideia de mexer com o VBA. Então, antes disso, você não conhecia o VBA, nunca tinha tentado usar, já tinha tentado? Como é que é a sua história? Não, nunca tinha tentado usar o VBA. Eu sempre usava o Excel mesmo nas fórmulas, sempre era só formatação como tabela, no máximo usava ele a macro para fazer alguma coisa, mas eu nem sabia que existia aquela tela por trás. E aí, como é que foi esse processo aí de você, entre começar a estudar e chegar na primeira solução? Olha, não foi um processo muito fácil, não. Tipo, nos 2 primeiros meses eu ficava bem perdido. A maioria das vezes eu assistia a aula umas 3, 4 vezes para poder entender o assunto. Aí eu pesquisava na internet também outras formas de fazer, até que eu começou a entrar na cabeça e foi muito rápido depois. No terceiro mês, praticamente, eu já estava importando XML, eu já estava importando a AFD e já estava começando a tratar os dados de uma forma assim, mais fácil, mais limpa, mais rápida até. E no começo foi muito difícil. Eu escrevi um código enorme e no final dava para resolver com um loop. Aí tava dessa forma. Pô, você lembra qual foi a primeira solução que você desenvolveu, a primeira automação que você fez? Sim, foi para confrontar o AFD com as notas fiscais emitidas. Aí eu pegava tudo que era da AFD e confrontava se tinha o XML, aí eu via as omissões. Essa foi o primeiro confronto que eu fiz. Então eu importava todos os arquivos, tanto da AFD quanto do XML que o cliente enviava e fazia o confronto do que estava faltando do XML para ele enviar. E os XMLs que não tinham sido escriturados. Essa foi a primeira que eu fiz. E como é que foi esse processo? Eu demorei acho que uns 7 dias tranquilo para entender e começar a fazer, e os testes davam erro, aí às vezes não dava certo, ficava por conta de notas duplicadas. Foi difícil, mas no final eu consegui, deu o resultado certo. Aí eu fiquei mais uns 3 dias testando para ter certeza, importando vários arquivos de várias empresas diferentes. Aí eu comecei a estudar mais e pegar pesado, assistir as aulas umas 3, 4 vezes. E no final já estava tudo gravado na cabeça que eu fazia já sem precisar nem copiar e colar o código. E você lembra como foi o resultado que você teve? Qual foi o resultado? Olha, antigamente a gente usava um sistema que a gente tem um grupo de TI lá no nosso serviço. A gente usava um sistema para importar lá no sistema o FD e as notas e lá ele gerava o relatório. Só que ele gerava o relatório tudo errado. Ele gerava o relatório com notas que estavam escrituradas e notas que ele tinha enviado, só que não estava marcando. Então, tipo, dava muitos erros. Aí, no final, eu acabei resolvendo esses erros e até diminuindo um pouco o tempo, porque para importar para o sistema demorava muito. E para importar no Excel já ser o resultado de cara era rapidão. Então, tipo, eu acabei diminuindo aí umas 2 horas de trabalho aproximadamente, porque realmente o sistema era muito lento para importar. A gente tinha que selecionar por mês cada XML e assim por diante, porque eu não podia selecionar arquivos muito grandes para importar. E no caso do Excel não tinha problema, eu podia importar 300 megas de nota que ele importava em questão de 3, 4 minutos. E aí, depois disso, o que você fez? Aí depois disso a gente teve um serviço para restituição de PIS/COFINS de monofásico de autopeças.
Aí nesse a gente não tinha nada que podia ajudar no sistema, então eu fiz do zero. Então eu tive que importar todas as EFDs, fazer um dicionário com os NCMs monofásicos e aí importar todos os arquivos e identificar o que é cada NCM, se era monofásico ou não, se ele tinha escriturado certo ou não, e assim por diante. Aí eu montei um cadastro de produto para confrontar, a gente revisou o cadastro de produto que era o certo e fez a diferença. Olha, por base, eu acho que se a gente fosse fazer na mão, filtrando, daria umas 6, 7 horas de trabalho para fazer esse serviço. Filtrando NCM por NCM. Aí com Excel, com VBA, foi coisa de 4 minutos para importar tudo, porque era um período de 5 anos e já resolveu o problema, a gente fechou o serviço e está aí fazendo o pedido de restituição. Quando você chegou lá com sua primeira solução, como é que foi a reação lá da galera? A primeira reação foi tenho dúvida se funciona mesmo, porque a gente está com problema com o TI não consegue resolver, então é meio estranho você falar que dá certo ou não. E teve uma certa resistência, mas no final viram que dava certo, depois de vários testes, e aí tomaram como, vamos dizer assim, o sistema principal, e até abandonaram o sistema do TI de confrontar as notas para usar uma planilha do Excel que eu fiz. E a partir desse ponto, como é que foi? Não ficou a mesma coisa porque eu fui contratado para mexer com o ICMS-ST, né? Porque é praticamente onde eu tenho mais experiência. Aí, como estava andando um pouco lento a consolidação, o sistema da Cefaz aqui para verificar a restituição de ICMS-ST, então aí ficou um pouco parado e me sobrou tempo, né? E nesse tempo que sobrou, acabei virando o cara do Excel lá também. E hoje eu não mexo mais com nada, a não ser automatizações. Então hoje eu tenho praticamente 3 projetos em andamento. E um é para importar os registros da FD em todas as abas, separado por registro e vários períodos de uma vez só, para a gente poder fazer a comparação, ver se ele escriturou certo as informações. E eu tenho outro para conferir PIS e COFINS de cerealista e frigoríficos. Então eu também tenho essa junção, eu importo tudo entre NFE, CTE, as EFDs, aí eu confronto uma com a outra, confiro se está tudo certo de acordo com a legislação e o NCM e sai o resultado do PIS/COFINS que ele tem, que deveria ser, e confronta já com o que está na nota. Como é que era o trabalho que você desenvolvia antes e qual é o trabalho que você desenvolve hoje? Só para a gente ter uma noção do que mudou. Antes eu só fazia conferência de planilha, né? Eu pegava as planilhas, conferia os NCMs, verificava se estava tributado certo. A gente tinha uma base de dados com cadastro de produto, a gente ficava filtrando produto por produto, NCM por NCM, conferindo se a descrição estava tudo certo. E era só isso que eu fazia. Além disso, eu também mexia com algumas atualizações financeiras, eu também no Excel, usando as fórmulas básicas, atualização de Selic, e aí depois disso foi praticamente desenvolvedor na vida. Aí eu comecei a fazer uma planilha de automatização aqui, importação ali, e no final não faço mais o serviço de restituição, só crio automatizações. O cargo depois da atualização foi para auxiliar de projetos. Então aí eles criaram que a gente tem um planejamento de cargos e salários. Aí eu estava como assistente fiscal e aí eu fui transferido para auxiliar de projetos. Então eu cuido mais dos projetos mesmo de automatização do que na parte contábil. Perfeito. Mas essa trajetória foi só de nome, de boca ou teve aumento de salário também? Não, teve aumento de salário também. Já subiu 2 vezes já e pelo jeito tá vindo outra. Então parece que deu certo o negócio, né? O investimento da empresa foi certeiro. Sim, foi certeiro. Eles já estão até perguntando já se não tem mais outro curso para eu fazer, se tem mais ideias. Eu sou questionado sempre no possível para saber se tem alguma coisa que eles podem melhorar ou alguma coisa que eles podem me oferecer. E tá. Perfeito. Massa. Um Aqui no bem canal eu grande. sempre falo, né, que a automatização ela permite para você ter mais tempo livre, aumentar o seu próprio salário e ter reconhecimento profissional. Eu pergunto para você consegue enxergar essas 3 coisas aí depois que você aprendeu, que você desenvolveu essa habilidade ou é conversa fiada? Não, é verdade. Falar para você, o reconhecimento foi quase instantâneo. Quando eu consegui consolidar a primeira automatização, foi só ladeira acima. Aí, o tempo livre, se eu falar a verdade, se eu soubesse tudo que eu sei de VBA hoje, na época que eu estava trabalhando em escritório de contabilidade, seria outra vida.
Porque eu conseguiria fazer milagre lá. Isso é porque eu já conseguia com a planilha do Excel. Agora com o VBA eu conseguiria muito mais do que antigamente. Então, e o reconhecimento, hoje eu sou o cara, né? Eles têm problema no Excel lá com qualquer coisa, estou sendo chamado. Aí tem alguém que a gente tem geralmente reuniões semanais e mensais sobre o desenvolvimento dos colaboradores. E praticamente em todas elas eu sou elogiado. Você trabalha numa empresa que faz recuperação tributária e essa empresa tem um setor de TI, o pessoal que desenvolve as coisas lá, né? Usando linguagem de programação robusta e tal. E, de repente, chega você do zero, saber nada de programação, começa a estudar, começa a automatizar as rotinas, ao ponto de criar soluções que o grupo de TI não consegue resolver. Como é que é isso aí? Por que você consegue gerar as automações que você gera e o pessoal de TI muitas vezes não consegue chegar no mesmo resultado? Eu acho que eu percebo que é falta de diálogo, falta de vamos assim, troca de conhecimento, de saber explicar. Porque eu, como eu estou na área fiscal já fazia tempo, então eu sabia como que funcionava, quais eram os passos de cada conferência. Agora você vai explicar para alguém que nunca estudou contabilidade na vida, você explicar, eu quero isso aqui, aí ele não sabe como fazer e acaba dando errado. Então acho que o que pecava muito era exatamente isso, era a falta de diálogo correto entre os dois setores. Aí quando eu entrei lá, eu até consegui arrumar alguns problemas que tinha no sistema deles, principalmente referente à importação de dados, porque muita coisa que ele importava repetia mês a mês e para eles era independente de estar repetido, tinha que estar lá. Aí eu consegui também, eu acabei conversando bastante com eles, resolvendo alguns problemas, algumas dúvidas que eles tinham, e daí, como você diz, a empresa acabou abandonando algumas funções do sistema e adotando a planilha que era mais rápida e mais fácil. Mas ainda assim a gente precisa deles ainda, a gente usa bastante. Eu tô em contato com eles para resolver algum problema, tirar alguma Sim. dúvida. Depois dessa sua rotina que você desenvolveu, dessas descobertas todas, esse reconhecimento profissional que você teve, duas promoções já, chegando na terceira, o que é que você fez aí depois disso? Ontem eu terminei um projeto que a menina precisava conferir as notas de entrega futura. Eles emitiam nota com 5117 e tinha que conferir a 5922 de cada uma. Aí ela demorava aí cerca de 2, 3 horas, dependendo do período que ela tinha que verificar. E eu selecionei todos os anos para importar de uma vez só, dos XMLs, que dava mais ou menos uns 3, 4 mil notas, e ele já fazia a verificação, identificava qual que era a referência, e já puxava todos os nós da nota referenciada, tudo que ela precisava fazer, em questão de 30 segundos no máximo. Eu queria que você deixasse alguma mensagem, o que é que você diria para o pessoal que está assistindo, que não começou ainda essa jornada, o que é que você diria para elas? Eu diria que nada é fácil sem esforço, então você tem que se esforçar muito para você conseguir aprender, porque quando você aprende, você vê o resultado muito rápido, você se surpreende e você às vezes nem acredita no que você acabou de fazer. Então, realmente, se você se esforçar, você consegue bem.